Olá, agora vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Seres vivos de uma mesma espécie ou comunidade relacionam entre si e com o meio. Podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Quando interações ocorrem entre organismos da mesma espécie, são denominadas relações intraespecíficas. Relações ecológicas podem ser inter- ou intraespecíficas. O primeiro caso ocorre quando indivíduos da mesma espécie interagem entre si, e o segundo quando se trata de espécies diferentes. Relações ecológicas podem ser harmônicas quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos, ou desarmônicas quando isso não ocorre. A seguir, temos uma listagem das relações harmônicas, com exemplo. Primeiro exemplo: sociedade. Indivíduos da mesma espécie cooperam entre si por meio da divisão de trabalho e se encontram anatomicamente separados. Exemplo: cupins, abelhas e seres humanos. Colônia. Indivíduos da mesma espécie cooperam entre si. Pode haver diferenças morfológicas entre os membros e divisão de trabalho. Exemplo: algas e corais. Relações intraespecíficas desarmônicas. Canibalismo. Um indivíduo se alimenta de outro de sua espécie, sendo este, geralmente, menos capaz. Competição intraespecífica. Competição por território, parceiros reprodutivos, alimentos, dentre outros. Vamos falar sobre as relações interespecíficas desarmônicas, que temos como exemplo o amensalismo, que é o desenvolvimento ou próprio nascimento de indivíduos de uma espécie sendo prejudicado graças à secreção de substâncias tóxicas, produzidos por outro. O penicílio é um gênero de fungos, o comum bolor do pão, que cresce em matéria orgânica, especialmente no solo e em outros ambientes úmidos e escuros. A herbivoria, que é um exemplo também, são quando os herbívoros se alimentam de partes ou mesmo de plantas inteiras, como exemplo o boi, que se alimenta do capim. Tem o predatismo, que consiste na captura, morte e alimentação de suas presas, como exemplo plantas carnívoras, aranhas, formigas e... A vida na Terra, seja ao nível de uma pequena poça ou ao nível onde o ecossistema que abrange um continente se resume em interações. Além de interagirem com o meio físico, os organismos interagem com indivíduos da sua espécie e com indivíduos de outras espécies, estabelecendo o que chamamos de relações ecológicas. As relações ecológicas podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum indivíduo, ou desarmônicas, quando algum indivíduo é prejudicado por outro. Ambas ocorrem tanto ao nível intraespecífico, que é entre indivíduos da mesma espécie, quanto ao nível interespecífico, que é entre indivíduos de espécies diferentes. Essas interações se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos têm entre si. Entre indivíduos da mesma espécie, podemos citar como relações harmônicas as sociedades e as colônias. Uma sociedade é composta por indivíduos da mesma espécie, apresentando divisão de trabalho e uma hierarquia, como no caso das abelhas, cupins e lobos. A colônia, por outro lado, apresenta indivíduos unidos fisicamente, e podemos citar como exemplo as colônias de bactéria ou de corais. Como relações desarmônicas entre indivíduos da mesma espécie, há o canibalismo e a competição intraespecífica. No canibalismo, um indivíduo consome o outro da mesma espécie, como acontece em algumas espécies de aranhas e louva-a-Deus. Na competição intraespecífica, os indivíduos competem com outros de sua espécie por parceiros sexuais, alimento, território e outros recursos, de forma direta ou indireta. Entre espécies diferentes, temos o amensalismo, predatismo, herbivorismo, esclavagismo, parasitismo e a competição interespecífica como relações desarmônicas. E a protocooperação, o comensalismo, a forésia e o mutualismo como relações harmônicas. O amensalismo ocorre quando uma espécie libera substâncias químicas no meio onde vive, inibindo o crescimento de outras. Podemos citar o clássico exemplo do fungo Penicillium notatum, que produz uma substância que inibe o crescimento bacteriano. Graças a este fungo, Alexander Fleming, em 1928, desenvolveu o primeiro antibiótico, a penicilina. O predatismo, como todo mundo sabe, ocorre quando uma espécie captura e mata a outra para se alimentar,
como leões e búfalos, cobras e ratos, joanias e pulgões e vários outros. Chama-se de herbivorismo o ato de um organismo consumir todo ou parte de um organismo produtor, como zebras se alimentando de partes vegetais na savana africana, ou até mesmo de algumas espécies de zooplânctons consumindo fitoplânctons nos oceanos. O esclavagismo, ou também conhecido como sinfilia, ocorre quando uma espécie se beneficia das atividades, do trabalho ou dos produtos de outras, como no caso de formigas que mantêm pulgões cativos dentro do formigueiro, explorando o açúcar que produzem. Essa relação pode ser tanto desarmônica, pelo fato das formigas usarem os pulgões para ter acesso a maior quantidade de açúcar, o tirando de seu habitat, quanto harmônica pelo fato dos pulgões serem protegidos e cuidados pelas formigas. Ou seja, o esclavagismo varia dependendo do ponto de vista do pesquisador. O parasitismo é o clássico exemplo de relação desarmônica interespecífica. Essa relação não obrigatoriamente mata o hospedeiro, mas dependendo do grau de infestação de parasitas, ela pode provocar danos e levar o organismo à morte. Os parasitas estão localizados na parte externa do hospedeiro, os chamados ectoparasitas, como os carrapatos, na parte interna, os chamados endoparasitas, como os vermes intestinais, ou até mesmo dentro das células, como no caso do protozoário Trypanosoma cruzi, que invade células cardíacas humanas. A competição interespecífica ocorre quando indivíduos de espécies diferentes competem por recursos como alimentos, abrigos, territórios, etc. Como exemplo, podemos citar formigas e roedores que competem por sementes numa floresta, ou de anfíbios anuros que competem por sítios de oviposição ou de vocalização na margem de uma lagoa. Nas relações harmônicas, a protocooperação é caracterizada quando duas espécies se beneficiam. Por exemplo, algumas espécies de aves se alimentam de ectoparasitas de alguns mamíferos. Assim, enquanto elas obtêm alimento, o mamífero se livra dos parasitas. O comensalismo tem várias modalidades e ocorre quando uma espécie se beneficia de outra sem prejudicá-la. Alguns peixes, como as rêmoras, acompanham tubarões e se alimentam dos restos de suas presas. Outros, como o peixe-palhaço, se refugiam de predadores nos tentáculos de anêmonas, sem prejudicá-las. O enquimilismo é uma modalidade do comensalismo, onde o animal vive dentro do corpo de outra espécie sem causar prejuízo a ela. O Fieraster ilustra muito bem essa relação. Ele é um peixe que vive dentro dos corpos de pepinos do mar, protegendo-se contra possíveis predadores, só saindo para se alimentar. O epifitismo é também outra modalidade do comensalismo. Nesse caso, as plantas que se beneficiam são as plantas epífitas, que utilizam outras espécies vegetais para se sustentar e ter mais acesso à luminosidade solar. A forésia é outra forma de comensalismo, caracterizada por espécies que utilizam outras para se movimentar sem causar prejuízos. As rêmoras, por exemplo, usando suas ventosas para se fixar em peixes maiores, conseguem percorrer grandes distâncias no mar. O mutualismo é caracterizado por ser harmônico para as duas espécies. A diferença entre a protocooperação e o mutualismo é que o mutualismo é obrigatório. Na protocooperação, os animais não dependem uns dos outros para sobreviver. Entretanto, no mutualismo, uma espécie não sobrevive sem a outra. Os líquens, por exemplo, são formados pela união de fungos e algas e ilustram muito bem essa relação. As algas obtêm águas e sais minerais através dos fungos, e os fungos obtêm compostos orgânicos oriundos da fotossíntese feita pelas algas. No trato intestinal de cupins, existem bactérias e protozoários que digerem celulose. Como o cupim não tem a capacidade de digerir a celulose bruta que ingere, ele aproveita o que foi digerido e excretado pelas bactérias e protozoários. Nesse sentido, para sobreviver, esses organismos dependem uns dos outros. Além disso, muitas espécies de artrópodes, como as abelhas, se alimentam exclusivamente do néctar disponível nas flores de algumas espécies. Quando fazem isso, acidentalmente se sujam de pólen e acabam polinizando várias outras flores que visitam, garantindo a reprodução da planta enquanto obtêm alimento. Morcegos que se alimentam exclusivamente de néctar ou de frutos também são ótimos polinizadores e dispersores e ilustram bem a importância do mutualismo. E se você gosta de destilados, saiba que algumas espécies de ágave, matéria-prima da tequila, dependem fortemente da polinização dos morcegos. Sendo assim, entender como as espécies interagem é importante para que possamos conservar e garantir os serviços ecossistêmicos e também para que possamos usufruir de produtos como mel, tequila e outros derivados dessas relações. Eu sou Gellert Marcel, conectando você ao maravilhoso e surpreendente mundo natural.